Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu sou o João Pedro, de Engenharia Mecânica 3. Não pude estar presente hoje em aula, mas estou presente aqui por vídeo, né, da forma de vídeo, para poder passar para vocês a minha parte da apresentação, certo? Então, como o pessoal já está falando aí, já fez a introdução, nós trabalhamos sobre o PET, né? Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a análise de ciclo de vida, né, o ACV. Como foi dito no slide anterior, é a metodologia que a gente usa para avaliar os impactos ambientais, né? E todas as etapas do ciclo de vida. Então, vai ser falado nesses no próximos slides um pouco sobre isso, certo? Então, a gente tem no ACV a definição em 4 etapas, né? A gente tem a definição do objetivo e escopo, onde vai ser definido o objetivo do estudo, certo? A gente determina escopos e limites do sistema, especifica as funções do produto e a unidade funcional. Então, tipo, se vai ser feito garrafas PETs ou o que vai ser feito com esse PET produzido, né? Identifica as etapas de ciclos de vida a serem analisadas. Nos próximos slides vai ser mostrado um pouco mais a fundo sobre essas etapas, certo? O análise de inventário, o ICV, que é chamado, são, é uma análise, como diz, né, de, onde são coletados dados de entrega, né, desde quando o produto, a matéria-prima chega para as empresas, seja para fazer o refino ou a produção, né, seja matérias-primas, energia, certo? As entradas e as saídas, emissões e resíduos, o que acaba sendo solto, né, para o nosso meio ambiente de gases, talvez, ou resíduos de contaminação, seja em água, seja em ar, certo? Então, é isso. E quantificação de todos os fluxos de materiais e energia ao longo do ciclo de vida. O resultado, né, que a gente vai obter nessa análise de inventário aqui são os inventários de dados. Então, a gente vai acabar tendo uma tabela ali com sua com números, né, que apresenta para a gente poder diminuir e acaba sendo um processo mais sustentável. E tem a avaliação de impacto, né, a ICV, que avalia os potenciais impactos ambientais associados aos seus dados do inventário. Classifica e caracteriza os impactos em categorias ambientais, né? Como eu disse, a gente vai criar a tabela aqui e aqui acaba sendo criado uma segregação, né? Como aquecimento global, eutrofização e outras categorias onde acabam entrando esses potenciais impactos, certo? E aqui a interpretação dos resultados, onde a gente vai conseguir analisar de uma forma mais clara após essa separação todos os resultados das etapas, todas essas 3 etapas, certo? A gente vai identificar os pontos críticos, onde a gente pode ter melhoria, certo? E fornecer para essas empresas onde são produzido tudo isso, né? Desde a da extração do petróleo até o produto final, a gente fornece recomendações para tomar de decisão, para poder acabar sendo mais sustentável esse processo. Então a gente tem como resultado conclusões e decisões. Aplicações dos resultados, né? A gente vai ter melhoria do produto, melhoria de processo, decisões estratégicas, políticas públicas e gestão ambiental como resultados. E a análise de ciclo de vida, como diz aqui o ACV, ele considera todas as etapas do ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima, como foi dito, até o fim da vida, até a reciclagem, para poder ser feito novos outros produtos, certo? Então, produção, distribuição e o uso, todos estão dentro da análise de ciclo de vida. Então, tudo é considerado aqui. Aqui tem a comparação entre o PET virgem, né, que é a matéria-prima, a primeira produção de PET, e o PET reciclado, que é a partir do que a gente já usa o PET, que já foi produzido para fazer novos produtos. Então, aqui no PET virgem, a gente vai ter a extração do petróleo, né, que é onde é retirado o petróleo lá da natureza, para poder ser refinado. Aqui tem a produção da matéria-prima, que aqui é o refino, como foi dito, do petróleo para obter o ácido tereftálico, né, que é o PTA, e o etileno glicol, que é o EG, que são as matérias-primas, né? A gente pode considerar o petróleo também matéria-prima, mas a matéria-prima para a produção de PET são esses 2 produtos aqui, o PTA e o EG, que a gente acaba tendo que refinar o petróleo para conseguir obtê-los. E daí na produção de PET, a polimerização para se transformar em pellet, o PET e transformações em pellets. Esses pellets, quem estava na aula do professor Marcel ontem vai lembrar. Ele fez um desenho no quadro, onde ele mostra aquela rosca sem fim, onde cai esses pellets ali, né? Tem um motor na esquerda assim, uma rosca sem fim. E ele explicou bem certo lá como era, né?
que ele acaba causando uma expansão a partir da compressão ali. A rosca sem fim, ela era um cone, onde causava essa expansão, né? Para a gente poder produzir aqui, que também foi dito na aula de ontem, que ele era por sopro, né? Quem estava ontem vai lembrar. Então ele vai produzir lá, tem os modzinhos e tudo mais, onde ele produz como se fosse um pequeno cilindro, onde só tem a formato por hora a rosca que vai ser imutável, né? Essa rosca não vai mudar, a rosca da garrafa ali, a parte da tampa. O restante é um cilindro, onde ele vai ser colocado no molde a partir do tubo com ar ali, vai ter um sopro e vai acabar aderindo o formato do molde que é feito esse sopro. E aqui tem o uso e descarte, né? Que após o produto pronto lá, seja garrafa de água, refrigerante ou qualquer outro produto produzido, né? Mas geralmente garrafas, a gente está falando mais especificamente sobre garrafas. Esse produto ele é descartado de forma correta lá, né? Quando é descartado de forma correta, num lixo reciclável para plásticos, a gente vai conseguir reutilizar ele. A gente volta para cá no ciclo do PET reciclado, certo? É onde é feita a coleta seletiva, né? Os produtos que são que a gente consegue fazer uma reciclagem neles ali para produzir novos produtos. Geralmente, aqui a gente está falando sobre as garrafas, mas foi dito também na aula sobre os produtos termofixos, né? Que a gente não consegue fazer reciclagem, por mais que sejam polímeros, igual também a garrafa PET, eles também são polímeros, a gente não pode fazer a reciclagem deles, porque são termofixos e a gente não consegue fazer com que eles derretam para fazer essa reciclagem. E aqui a gente vai ter a triagem e lavagem, né, desses produtos, porque por mais que algumas pessoas façam na casa a limpeza de garrafas e tudo mais, eles ainda passam por processos um pouco mais severos, né, para fazer uma limpeza certa. Daí a gente vai ter separação dos materiais e lavagem para remover sujidades. E aquele é triturado novamente em pellet, igual diz aqui em cima, né, para derretido e transformado em novos pellets, né, para poder tomar esse novo formato novamente. E aqui a gente produz novamente os produtos a partir desse produto reciclado, né, dessas garrafas recicladas. Tanto transforma em outras garrafas, como os outros produtos em si, como mostra aqui os desenhos, até filamento, para quem gosta de impressão 3D, podem ser feitos, né, com as garrafas. Então, por isso é importante essa reciclagem, que na natureza demoraria muito tempo para ser decomposto, né? Então, reutilizando assim, a gente consegue produzir novos produtos, acaba gerando menos poluição ambiental, né? Como vai ser dito aqui para baixo. E, e é isso. Aqui, esses três vai dizer basicamente a mesma coisa, tá bom? Porque o PET reciclado gera menos gases, porque o PET virgem gasta mais energia e porque o PET virgem polui mais, certo? Basicamente, o que vai dizer nesses três aqui é que ele gera menos gases porque ele não passa novamente, né? O PET reciclado não passa novamente pela extração do petróleo, pela produção da matéria-prima e produção do PET. Tipo, a gente pula direto para a produção para a fabricação da garrafa, digamos assim, já que já temos o material final, né? Ele só é recondicionado para poder voltar a ser para a forma desejada. Então ele acaba gastando menos energia, né? Do que o PET virgem, o PET reciclado, por conta disso também. Né? Como eles são menos etapas, as etapas mais industriais, digamos assim, a gente acaba pulando. E o PET virgem polui mais justamente porque ele pode, na extração do petróleo, pode ter vazamento, alguma coisa assim, como diz aqui, danos ambientais. O refino também e a produção química gera resíduos efluentes e poluentes que contaminam a área e o solo. Já o PET reciclável, ele acaba pulando essas etapas. O ACV do PET aqui, né, que é análise de ciclo de vida, impactos e principais resultados. Esse aqui é o que a gente tira de conclusão desse ACV, né? Então, esse aqui é um grande resumo de tudo que foi dito para trás, né? Então, os impactos na extração, né? Com a extração do petróleo, a gente tem o recurso não renovável, né, que é o nosso petróleo, onde acaba gerando lá na parte industrial emissões de gases de EE, que é gases do efeito estufa, isso aqui, né? Nada mais é que gases de efeito estufa, e acaba tendo um risco de poluição ambiental, onde pode acabar tendo vazamentos ou alguma coisa que não seja desejada, né? Que fuja do controle. Já impactos na fabricação,
no processo industrial, tem o alto consumo de energia e grande emissão de gases CO2. Esse aqui ainda é um pouco reduzido devido às leis que tem, né, mais recentemente, do que comparado com um tempo atrás, que você tem que controlar essa emissão de CO2 para a atmosfera. Mas mesmo assim ainda existe e é de um volume alto, né, essa emissão. E os impactos dos descartes, né, o descarte de forma inadequada ele pode acabar indo, como a gente conhece muito, o canudo vai matar a tartaruga, não sei o quê. Nada mais é do que por conta do descarte inadequado ele acaba indo para lugares que não deveriam ir. Então a poluição de solos e águas, né, dependendo de onde vai ser feito o descarte de todo aquele lixo que estava junto com esses PETs, e ele forma microplásticos que acaba demorando muito tempo para se decompor. Sempre poderiam ser feitos novos produtos com ele. Isso é importante a conscientização e a renovação desses produtos. E os principais resultados: o PET reciclado reduz impactos ambientais, a gente diminui o consumo de energia e tem menor emissão de poluentes. Então a reciclagem é essencial para o sistema da tabela, e é a alternativa mais segura. E essa foi a minha parte, espero que tenham gostado e deixo para meus colegas continuarem. Espero que a professora considere minha nota, hein, professora? Pelo menos uma parte. Deus abençoe.